Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e o tema de hoje é vetores. Então hoje nós vamos estudar introdução a vetores, estudar os conceitos, as suas características e os exemplos de grandezas vetoriais, certo? Então bora pro vídeo! O que é vetor, né? Nós sabemos que vetor é uma seta, ou se você não sabe, está sabendo agora, né? É uma seta normal, beleza? Tranquilo. Vocês já devem ter viajado, né, de algum lugar para o outro, por exemplo, de São Paulo até Rio de Janeiro. Quando você faz esse trajeto, você percebe que tem uma certa trajetória dele. Você consegue calcular esse teu deslocamento, tá? Então assim, tem algumas grandezas que quando a gente vai calcular ou vamos defini-las, só com o valor já é necessário, né? O tempo, por exemplo, você vai ver horas. Agora são meio-dia, né? 12 horas 0 minutos aí, 0 segundos, digamos assim. Só com o valor você consegue definir essa grandeza de tempo. Mas se você for definir o deslocamento, você tem que dar a direção dele, o sentido e o valor, ou seja, o tamanho dele, certo? A distância que você vai levar para percorrer de um lugar até outro. E é aí que entra vetor, tá? O que é vetor, né? Quando a gente começa a falar de vetor, já vem duas coisas: grandezas escalares e grandezas vetoriais. Mas o que é grandeza escalar e o que é grandeza vetorial? A grandeza escalar, ela depende apenas do módulo. O que é módulo? Módulo é apenas o valor numérico, tá? Então assim, teve um vídeo sobre grandezas que eu comentei sobre isso, tá? Então tem um pouquinho, tem ligação. Então a grandeza escalar depende apenas do valor numérico, ou seja, como eu dei o exemplo aqui do tempo, o tempo é uma grandeza escalar. Quando você vai medir a temperatura, por exemplo, aqui está 37 graus Celsius. Isso significa que apenas com o valor você já consegue definir a grandeza, né? Mas quando ela depende apenas do módulo, né? Mas nós temos também as grandezas que são vetoriais. As grandezas vetoriais, elas têm três características, tá? Ela tem direção, módulo e sentido, beleza? Então, se você for ver, exemplos dessas grandezas são deslocamento, que eu falei, né? Quando você vai se deslocar de um país para o outro, deslocamento é um exemplo bom de fazer. Força, ela é uma grandeza vetorial, tá? Porque se você for ver, quando você vê na física lá, não tem o F com uma setinha em cima? Aquela setinha, ela significa que é uma grandeza vetorial, ou seja, ela depende dessas três características: direção, módulo e sentido, né? Beleza. Aceleração, velocidade também são exemplos de grandezas vetoriais, tá? E de exemplo de grandezas escalares, nós temos o tempo, a temperatura, a área, o volume, energia, uma grandeza escalar também, tá? Então esses são exemplos de grandezas aí que eu falei um pouquinho para você sobre o vídeo anterior lá, sobre grandezas, né? E estou reforçando agora. Bom, quando a gente fala sobre vetores, né, a gente vai falar sobre essa seta, né, essa seta em si que a gente fala, ela é representada por essa seta que eu falei, mas essa seta ela tem alguns significados, algumas partes dessa seta. Por exemplo, a ponta dessa seta, o que significa ela, né? O tamanho dessa seta, o que significa ele? Essa ponta da seta, ou a ponta da flecha, digamos assim, melhor dizendo, né, para ter uma comparação melhor, para a gente entender melhor, certo? A ponta, ela indica o sentido. Então, se a seta estiver com a ponta para cá, significa que para vocês aí, para mim aqui, né, o sentido vai ser esquerda. E se a ponta da seta estiver para cá, vai ser para mim direita, tá? Então, essa ponta da flecha ou da seta, ela indica o sentido. O sentido nada mais é do que direita, esquerda, para cima, para baixo, né?
Então, quase uma manha do GTA, né? Direita para cima, abaixo, lá do outro. Mas tem uma relação. Então, o sentido, essa ponta da flecha, ele quer dizer o sentido. Esquerda, direita, para cima, para baixo, certo? Quando a gente fala sobre direção agora, né? Direção é... Por exemplo, na figura que eu coloquei aqui, que eu mostrei, a direção, se vocês forem ver, ele está indicando a direção, tá esse eixo aqui, né? Esse eixo, ele é eixo X, é o horizonte, eixo horizontal. Ou seja, a direção, ela vai te dar em relação ao eixo. Essa seta que eu coloquei, ela tem a direção X, tá? Se eu quisesse mudar a direção, eu deixaria ela em pé. Ou seja, Y. Lembra do plano cartesiano lá? Y, X. Horizontal, vertical, né? Isso significa a direção, certo? Então nós temos aí direção, módulo e sentido. O módulo, como já havia mencionado antes, ele representa apenas o valor numérico. Então quando você vai tratar de vetor, você tem a seta que representa o vetor, você tem a ponta dessa seta que representa o sentido, tá? Direita, esquerda, cima, baixo. E você tem como esse vetor tá, se ele tá para cima, se ele tá para baixo, né? Se ele tá horizontal, se ele tá vertical, no caso, para indicar a direção correta dele aí, beleza? Então nós definimos as três características do vetor, certo? Conseguimos ver, né? E também esse módulo dele, ele é o valor, como eu disse, é o valor numérico, significa o tamanho dessa seta, tá? O tamanho dessa seta, ela significa o módulo, né? Então, o módulo é o tamanho dela. Você vai medir, ela vai ter um certo tamanho. Esse vai ser o valor numérico dela, ou seja, esse vai ser o módulo dela. Tranquilo aí? A gente entendeu? Consegui definir os três tipos as três características do vetor com vocês aí, beleza? Aí quando a gente fala de vetor, né? Ele é seta e tal, como a gente já viu, etc. Mas nós temos também um exemplo de soma vetorial, né? Adição vetorial, adição de vetores. Quando você vai colocar, por exemplo, dois vetores, eles têm... Vou dar um exemplo já para vocês aqui. Que, por exemplo, um vetor A e um vetor B. Você tem ele tem a ponta da seta, ela é a extremidade, e onde inicia a seta, ela é chamada de origem, como diz essa figura aqui, tá? Então a gente tem origem e extremidade. Quando a gente vai fazer uma soma vetorial, a extremidade aqui, a ponta da seta, ela soma com a origem da outra, como eu vou mostrar na figura aqui, tá? Quando você faz essa soma desses dois vetores AB, ele vai ficar aberto, né? Como mostra a figura ali. O vetor resultante, que vai ser a ligação da origem do primeiro vetor com a extremidade do outro. Esse é o resultante, ou seja, a soma resultante, né? O valor final dele, digamos assim, tá? Então, você traça ali um vetor resultante. Só um exemplo, né, de como funciona. Aí nós temos também vários exemplos aí, né, de como fazer matematicamente isso, tá? Vou explicar mais pra frente, não nesse vídeo, mas agora só foi para ter uma base de como introduzir vetores. O que é vetor, né? Então a gente já aprendeu que vetor tem três características, tá? As grandezas que são vetoriais, elas têm a seta em cima, porque elas têm direção, módulo e sentido, certo? As grandezas escalares dependem apenas do módulo, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi só uma introdução ao conteúdo de vetores. E próximo vídeo nós vamos trabalhar mais a fundo aí sobre outro conteúdo ou trazer alguns exemplos de algo relativo ao cotidiano de vocês, beleza? Valeu!